A cláusula compromissória de arbitragem entra exatamente nessa cláusula, onde é feita uma eleição de uma Câmara de Arbitragem. E ali já é definido os procedimentos, talvez até a mesma escolha de um árbitro. Na cláusula compromissória em contrato, então ali na eleição de foro, nós vamos substituir pela cláusula compromissória. A partir desse momento, o Poder Judiciário fica impedido. Afasta-se o Poder Judiciário da resolução de qualquer conflito relativo àquele contrato específico. A partir desse momento, por mais que a outra parte leve a uma discussão ao Poder Judiciário, uma vez que é alegado isso lá no Poder Judiciário, o juiz vai arquivar esse processo sem resolução de mérito devido à convenção de arbitragem. E aquele contrato vai ser remetido àquela Câmara de Arbitragem. Então, pessoal, quais são as vantagens de utilização da arbitragem? São diversas, entre a eficácia, a celeridade e o sigilo. Conforme nós falamos, uma simples busca hoje no Google, nós conseguimos constatar diversos processos envolvendo uma determinada empresa. No processo arbitral, esse processo é totalmente sigiloso e não mais vai poder ser pesquisado através da internet. Esse processo é totalmente sigiloso e somente as partes têm acesso a ele. Um processo no judiciário tem uma média de duração entre todos os recursos, uma média de 3 anos. Na arbitragem, esse período é muito menor, sendo em causas mais complexas, onde exige laudos e perícias, um tempo máximo de 6 meses ou 180 dias. Lógico que esse período pode ser prorrogado, mas é um período máximo. E geralmente na arbitragem, por se tratar de um ambiente privado, isso é resolvido ali em meses. E conforme nós já falamos, diversos são os ônus, né, de enfrentar uma ação judicial. Essa exposição de diversas ações na internet, desperdício de tempo, dinheiro, contratação de um corpo jurídico para atender diversas demandas judiciais. Então, pessoal, como é feita a constituição de uma Câmara de Arbitragem? Ela é feita no âmbito privado, onde particulares fazem através de uma Assembleia Geral Ordinária, a constituição e a aprovação de um estatuto social. É feito o registro no cartório desses estatutos e a partir desse momento está constituído a Câmara de Arbitragem. Conforme nós explanamos anteriormente, é feita a inclusão da cláusula compromissória nos contratos. Em geral, qualquer contrato que trate de bens patrimoniais disponíveis é possível a vinculação à cláusula de arbitragem, ficando excluído aí dessa relação, né, obviamente, as causas penais, as causas previdenciárias, trabalhistas e relação de família, sucessão e essas outras questões de Estado. As demais contratações, contratos de prestação de serviços, compra e venda, contratos mercantis, todos esses são possíveis e passíveis de a inserção da cláusula compromissória de arbitragem. E a partir do momento que essa cláusula compromissória vem ali no corpo do contrato, essa Câmara de Arbitragem, que é um meio privado, ela fica competente para julgar aquelas questões. Então, obviamente que a privatização desse setor vai dar uma maior celeridade. Então, pessoal, geralmente a arbitragem trabalha com a qualificação específica, contratos envolvendo uma área médica. Vamos trazer um médico, né? Um árbitro médico, um árbitro engenheiro. Sempre procurar uma questão mais complexa de direito, vamos trazer um advogado. Sempre procurar trabalhar com especialistas, maiores empresas, grandes empresas,
a Petrobras, todos os contratos dessas empresas são feitos através de arbitragem, geralmente, por exemplo, um contrato feito entre o Brasil e a Argentina, é eleita uma câmara de arbitragem de um outro estado, né? Paraguai, da Colômbia, para dirimir esse conflito. Então, os árbitros, conforme nós falamos, ele não precisa ter uma formação específica em direito, ele não precisa ser bacharel em direito ou ter qualquer outra formação. Ele basta que esse árbitro tenha confiança das partes. Conforme o exemplo que eu dei, em um contrato que envolva uma construção civil, de repente as partes ficarão mais confortáveis se tiver um árbitro e engenheiro, por exemplo. Vamos falar da sentença, pessoal. Então, uma vez inserida aquela cláusula compromissória no contrato, aquele contrato fica obrigatoriamente vinculado àquela câmara de arbitragem, e a partir desse momento, mesmo que aquele contrato seja levado ao Poder Judiciário, o juiz togado lá vai se recusar a julgar aquela ação e vai devolver à câmara de arbitragem. Aquele árbitro, né, que tem a confiança das partes, ele vai dar ali a sentença, conforme convencionado. Muitas vezes até as regras de direito são afastadas e aquele processo é julgado por equidade, então buscando ali um maior equilíbrio, né, para que nenhuma parte saia mais favorecida que a outra. Essa sentença, ela tem validade jurídica igual à sentença do Poder Judiciário e ela não fica sujeita a nenhuma homologação ou reconhecimento por um juiz togado. Essa sentença arbitral, ela tem validade plena. Uma vez proferida, ela já vai para o Poder Judiciário apenas para cumprimento, para que o oficial de justiça efetive uma ordem de despejo, inclusive solicite o auxílio da polícia para que promova o arrombamento, né, num caso específico de despejo. O fato é muito eficaz pela celeridade, pelo sigilo, é uma tendência futurista, pessoal. Eu vou disponibilizar um curso onde eu vou ensinar a constituir uma câmara de arbitragem, eu vou trazer todos os passos de como evitar eventuais problemas, como administrar, como gerir, como conquistar novos clientes. Eu vou ensinar tudo, como você construir uma câmara arbitral do zero, trazendo também a formação para o árbitro. E para os 100 primeiros alunos, eu vou presentear esses 100 primeiros alunos com a consultoria exclusiva pessoalmente comigo durante um ano para a constituição dessas câmaras de arbitragem. Então, para os 100 primeiros inscritos no curso completo de como constituir uma câmara de arbitragem do zero, eu vou presenteá-los com essa minha consultoria durante um ano. Clique em Saiba Mais e garanta sua vaga.